Essa voz ficou famosa, hein? Recording in progress. Muito bem. Vamos então para mais uma aula da história do movimento. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Aqui apareceu uma mensagem. Tá bom. História do movimento wesleyano. Temos chão pela frente hoje, hein? Hoje a nossa aula está muito maravilhosa. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar um assunto interessante. Vamos conhecer a estrutura do movimento. Se o movimento teve uma estrutura de ferro, de aço, que seja, hoje a gente vai conhecer essa estrutura. Qual que é o esqueleto desse movimento? Quero que vocês pensem uma coisa. O movimento wesleyano já está aí para 300 anos, né? E está firme. É claro que com algumas ressalvas de algumas linhas de pensamento. Tem um grupo aí que é meio não, progressista, né? Fazendo as coisas aí que estão fora da palavra de Deus, usando esse nome. Acho que podia deixar a denominação e fazer o que quiser. Mas um movimento que prezou tanto pelo equilíbrio bíblico, vem essa geração Nutella e faz essa bagunça que estão fazendo aí. Que nem agora a gente viu, né? A resolução da igreja anglicana. Meu Deus do céu. Mas vamos prezar pela herança, pelo legado, e não vamos permitir que isso aconteça com a gente. Se depender de mim, eu vou continuar levando o estandarte, levando a bandeira, a tocha do Espírito Santo, que um dia chamou esse povo para fazer a diferença no mundo. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA wesleyano e a fórmula do metodismo. Como eles se organizaram como grupo, como instituição, como Não, quando eu falo instituição, eu não falo no sentido de institucionalizar, mas um grupo que era organizado. Eles tinham no bojo deles a meta. Você vai notar. Gente, uma coisa que você vai notar é que esse pessoal não fazia nada aleatório, não, sabe? Eles faziam algo realmente que, sinceramente, era aquela bem pensado. Hoje em dia, rapaz, com tudo que já aconteceu, com todo o crescimento, tem gente que faz as coisas de Deus toque de caixa, a revelia. E esse pessoal, meu, desprovido de muita coisa na época, inclusive de tecnologia, eles eram super organizados. Eles tinham meta, tinham trabalho, eles tinham um ideal, eles tinham um propósito. Que coisa linda. E a gente vai entender um pouquinho isso hoje. Então, vamos começar com o DNA wesleyano. Quando eu falo DNA, você já percebe aqui, né? O DNA, se alguém tem noção aqui de DNA, né, em química aí, em anatomia, para entender um pouquinho onde a gente quer chegar, mas eu vou explicar direitinho, não vai ter problema não, só que é complicadinho. Vamos chegar lá. Então, vamos compartilhar a tela para termos a ideia do que eu quero passar para vocês nessa noite. Ok? Vou pedir para vocês dizerem se está aparecendo aí o DNA wesleyano. Não está? Então é isso aqui. Eu tenho que sair daqui de novo, voltar agora. Aí agora vai. Agora foi. Aparece aí? Muito bem. Vamos lá para o DNA wesleyano. Opa, eita, já fui direto aqui. Deixa eu baixar aqui melhor. Muito bem. Aqui está a parte de entrada e tal. Ok. Deixa eu pôr vocês para cá. Consegue ver aí a parte escrita, né? Ok. A introdução. Na época em que começamos a estudar o DNA do metodismo, descobrimos que estávamos tratando de algo anterior ao descobrimento do DNA humano, ou seja, as práticas do metodismo primitivo encaixam-se perfeitamente na base estrutural do DNA humano, mesmo antes do desenvolvimento da ciência a respeito. O que eu quero dizer para vocês é que antes de... Não, deixa eu começar de outra forma, peraí. Eu estava dando aula, que eu dou aula sobre metodismo há mais de 15 anos, há mais de 12 anos que eu dou aula.
E numa dessas aulas, lá em São Paulo, na faculdade, um aluno meu, é o Juan, o pastor Juan, que está hoje lá na região norte, lá para o lado de Rondônia, ali naquela região. Ele, também o Jonathan Aguiar, que é outro pastor que hoje é SD, lá em Vitória, lá pro lado de Vitória, me disseram: pastor, das biografias que o senhor mandou ler, de vários autores diferentes, parece-me que os wesleyanos, eles tinham uma prática bem pontual. Porque nós temos aqui pelo menos 6 autores diferentes, entre eles o Richard Ratzenharter, o Helmut né, Randers, o Paul Eugene Byers, o Santo Barbieri, o John Wesley Dornelas, e eles falam, e o Matteo Livre, eles falam do movimento wesleyano pontual. E, gente, tem alguns que não se conheceram. Vamos estudar essa ponte aí. Eu comecei a prestar atenção, descobri que tinha algo mais nesse negócio, cara, porque realmente eles repetiam comportamentos e vários autores diziam a mesma coisa. Eu chamei o diretor na época, o pastor Fernando Ramos, que hoje é bispo, lá na 8ª região. Eu falei: diretor, eu queria pedir para minha classe, eu queria pedir suspensão no plano de aula por 8 meses. Eu quero colocar toda a minha classe, eram 14 alunos, se não me engano, para fazer uma pesquisa. Ele falou: é da matéria? Eu falei: é. Então, vai com Deus. Depois você me fala os tópicos que você estudaram. Nós mergulhamos nos livros, nas edições, e começamos a entender que os wesleyanos primitivos usavam a estrutura do DNA. Agora, preste atenção. Eu lancei um livro sobre isso. Está aqui atrás da biblioteca, tem um livro lançado sobre isso. Esse livro meu, que eu lancei, ele foi um dos livros da Bienal do Livro no Rio Centro, do Rio de Janeiro, na 17ª Bienal, onde passaram 900 mil pessoas. E o meu livro foi um dos livros. Eu fui um dos autores da Bienal pelo sucesso desse livro. Que é uma tese de doutorado, né? E começamos a estudar e entendemos que o Alfred Michener, que foi o alemão que começou a trabalhar com o DNA humano, ele trabalhou, ele é 140 anos depois, e usando a mesma estrutura dos wesleyanos primitivos. É claro que o John Wesley, o Charles, o Morgan, o Delamonte, o William, o Robert, o Tickham, não deixaram nada escrito a respeito disso. Mas eles trabalhavam dentro do DNA humano. Vocês vão ficar estarrecidos com o que eu tenho aqui para vocês. É uma coisa assim, fantástica. Você nem tem ideia. Vamos lá. Vou continuar aqui. Ok. É importante que a pesquisa... O mais importante... Deixa eu diminuir aqui, porque esse quadro está me prejudicando aqui. Espera um pouquinho. Agora vai dar. O mais importante é que a pesquisa que desenvolvemos não foi inicialmente idealizada com base na estrutura do DNA. Não foi. A gente começou a desenvolver a pesquisa e aí ela começou a revelar para nós. Com base no DNA humano proposta pelos seus descobridores. Mesmo porque, no tempo e no espaço, embora presente depois da descoberta do DNA humano, em nenhum momento foi considerada essa hipótese. A prova maior foi que, no princípio, o nome dado à pesquisa foi código. Somente depois que nos aprofundamos foi que notamos a forte semelhança estrutural com o DNA humano e assim dirigimos a concentração dentro desta concepção. Isso é fantástico. Então, para você entender a profundidade deste estudo sobre o DNA metodista, somente depois de esclarecido foi que nos dirigiu à base do DNA humano, o que entendo aqui ser uma revelação de Deus, pois o DNA humano foi descoberto quase 140 anos antes dos princípios dos primeiros metodistas. Sendo assim, como eles conseguiram criar um código de ética comportamental e teológico
dentro de uma concepção que viria a existir 140 anos mais tarde. Como eles sabiam? Quem inspirou esse feito tremendo? A descoberta do DNA ocorreu em 1869 e foi feita pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. O Clube Santo, de onde se originou o DNA metodista, teve seu início em 22 de novembro de 1729. Olha a diferença aí. Em 1880, olha aí, 100 e poucos anos depois, outro pesquisador alemão, Albrecht Kossel, 1873 a 1927, demonstrou que a nucleína continha bases nitrogenadas em sua estrutura, explicando o fato dela ser rica em nitrogênio. Anos depois, Richard Altman, 1852 a 1900, que era aluno de Miescher, obteve a nucleína com alto grau de pureza, comprovando sua natureza ácida e dando-lhe, então, o nome de ácido nucleico. Interessante notar que na formação do DNA metodista temos também 3 personagens especiais que já vimos com o capítulo sobre a trilogia metodista, porque eu falei agora de 3 cientistas, né? Agora nós temos aí, ó, na parte do líder, o John Wesley, o líder, a teologia, a palavra. A teologia, a palavra, o evangelismo. O Charles Wesley, a música, a oração e a comunhão. O William Morgan, a sociologia, a caridade e a piedade do evangelho integral. Partindo da premissa que o modus vivendi dos primitivos metodistas, ou seja, o seu DNA, consistia em 2 categorias, porque é o que nós vamos estudar agora. Tudo que eles faziam, gente, como obreiros, como crentes, era tudo baseado em 2 categorias. A RP, que é a responsabilidade pessoal, e a RM, a responsabilidade ministerial, que no DNA humano figuramos como hélices, bases, pares, e ainda os 2 filamentos. Eles também possuíam 4 raízes, que a gente vai estudar ainda: pneuma, soma, psique e societas, as quais são distribuídas da seguinte forma: pneuma e soma dentro do núcleo RP e psique e societas dentro do núcleo RM. Que no DNA humano ficamos com 4 propriedades: a adeína, que combina com a timina, a citosina, que combina com a guanina. Em cada raiz temos 5 comportamentos, ações, princípios e tarefa, que compõem a complexidade do DNA metodista. E no DNA humano temos 5 radicais de fosfatos e 5 bases nitrogenadas de açúcares. Podemos traçar a seguinte linha de comparação entre o DNA humano e o DNA metodista. Do inglês, desoxirribonucleico ácido, português, que é ADN, português DNA. É o conjunto de códigos responsável... Opa, foi demais aqui, espera um pouquinho. É o conjunto de códigos responsável... onde é que está ali? Aqui. Responsável pela produção de proteínas do nosso sistema orgânico e que determina todas as nossas características genéticas, seja a cor da pele, dos olhos, o tipo do cabelo, a altura, os grupos sanguíneos, etc. Observando as questões tipológicas e trazendo o DNA como base para o nosso estudo sobre o comportamento dos primitivos metodistas, podemos afirmar que o conjunto de iniciativas praticadas pelos metodistas do século XVIII determina os caracteres do movimento e, por ser um processo de reprodução seletiva, reflete na natureza dos seus seguidores. Isso é muito profundo. Então, assim, o DNA é um conjunto de códigos. Da mesma forma, a síntese metodista do modus operandi, ou modus vivendi, nos traz uma plataforma de desenvolvimento de bons costumes baseados na palavra de Deus e genitora por excelência. Os 46 códigos do DNA humano, os 20 códigos do DNA metodista. Vamos lá. Os códigos do DNA humano
se assemelham a uma fita que, quando esticada, mede cerca de 2 metros. Essas fitas ficam localizadas no núcleo das células. Desta forma, temos o cromossomo quando o DNA é enrolado várias vezes para caber em uma célula. Assim, cada célula do nosso organismo possui 46 cromossomos, sendo que 23 importamos do pai e 23 da mãe. Digamos que essas fitas, dentro da perspectiva do DNA metodista, sejam as iniciativas pessoais que são destinadas a agirem de acordo com os princípios que eles mesmos adotaram. Sendo, portanto, cada célula composta por 46 cromossomos, o DNA metodista assemelha-se no sentido figurativo quando possui 20 princípios, ajustados em 4 raízes de produção comportamental, em 5 tarefas, em cada, dentro de 2 categorias, que subdividem-se em responsabilidade pessoal e responsabilidade ministerial. Então, um ponto aqui. O DNA humano possui um código geral. O DNA humano possui 2 bases, a base do materna e paterna. Nesse caso, são chamados de polímeros. Por quê? Por que polímeros? Porque polímero se repete. As 2 bases são ligadas por 4 propriedades. E as propriedades são ligadas por 5 fosfatos e 5 sucaroses. Aí eu tenho o DNA metodista, que tem um código geral de conduta, que possui 2 responsabilidades, a ministerial, a pessoal e a ministerial. Dentro de cada uma, aí nós temos 4 propriedades: pneuma, soma, o pensamento, o corpo, a mente e a sociedade. Em cada uma dessas categorias temos 5 princípios, 5 atitudes no pneuma, 5 cuidados no soma, 5 princípios no psique e 5 princípios nas societas. Isso vai dar para mim 20. Na verdade, para que o DNA produza uma proteína, ele necessita de 20 aminoácidos. No DNA wesleyano, 20 atitudes de comportamento bíblico produzem o testemunho de fé para a sociedade. Gente, isso é uma viagem. Eu estou começando. Vocês não vão querer dormir hoje de insônia. O negócio aqui é fantástico. Vocês não estão no movimento aqui, é um movimentozinho, não. Isso aqui tem muita coisa de Deus. As 4 propriedades do DNA humano e as 4 raízes do DNA metodista. A engenharia desse processo é tão precisa que, para definir a construção biológica do ser humano, é necessária uma sequência própria de 3 bilhões de pares de letras, com que se constrói o que chamamos de genoma humano. Nosso código genético está baseado em 4 propriedades: a adenina, a tiamina, citosina e a guanina. Esse ATCG, pastor Marcos, pastor Anderson, pastora Vívia, eu, pastor Tom, todos nós temos aqui. Só que aí o pastor Anderson é GCTA, eu sou TCGA, a irmã Vívia é GG, cada um, são padrões. Gente, imagine um padrão de casa, aqueles padrão de luz, que tem que ser trac, você mexe ali, e você liga o quintal, liga lá dentro, liga lá fora, liga a sala. Quando você vem para Jesus, você está com o seu código genético todo descontrolado. Você fuma, você bebe, você mente, adultera, você peca, você faz um monte de coisa. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo abre a caixinha. Ô, glória! Abre a caixinha e começa a mexer no seu genoma. Trac. Ele começa a ajustar a sua natureza. Oh, glória a Deus! Isso chama-se obra do Espírito Santo, gente. Dentro do que figuramos no DNA metodista, encontramos 4 propriedades. Olha, ó, não tem 4 no DNA humano? Os metodistas primitivos tinham 4 também. O pneuma, que é a parte espiritual, o soma, que é a parte do corpo, o psique, que é a parte da mente e da alma, e a sociedade.
a comunidade. O comportamento dos metodistas primitivos, que classificamos em 20 princípios, pelo menos, estão subsidiados por estas 4 propriedades de comportamento neurolinguístico, sendo 5 iniciativas em cada uma dessas propriedades. Os 2 filamentos do DNA humano, as 2 categorias do DNA metodista, com a composição do açúcar e moléculas de fosfato. A primeira molécula de DNA possui sua consistência em 2 filamentos, que descreve a forma de uma hélice dupla que se enrolam, especialmente em seres humanos, como também em outros organismos. Elas se interconectam através de fases com base no nitrogênio e contêm elementos químicos denominados bases. Na concepção do DNA metodista, temos também 2 categorias, que são responsabilidade espírito pessoal e ministerial, as quais se correspondem entre si para criar 4 raízes: pneuma, soma, psique e societas, onde trabalham-se 4 bases do DNA metodista: o espírito, o corpo, a alma e a sociedade, que também podemos entender como devoção, mordomia do corpo, intelectualidade e comunhão, conectividade com a comunidade social. Podemos até figurar o componente do açúcar, porque a palavra de Deus é doce como mel. E como são 5 bases de açúcares, trazemos as 5 iniciativas que possuem a fórmula do metodismo. Espera um pouquinho. Eita, glória! Quantos cromossomos tem de cada lado, você lembra? São 23. Quem que é o bom pastor de que salmo? Salmo 23. Do lado do pai, nós temos o Salmo 23 do bom pastor. Do lado da mãe, a igreja, nós temos lá entre Romanos e Coríntios em torno de 23 ministérios. Aí eu tenho a base de fósforo no DNA humano, tem a base de... São cinco bases de fósforo no começo. Fósforo, no grego, é luz. Nós temos ali 5 bases de fósforo ali. Aí nós temos Jesus com 5 nomes em Isaías. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternidade, príncipe da paz. Lembrando a vocês que o Salmo 139 diz que Deus nos teceu. Aí eu tenho 5 fósforos. Jesus é a luz. Jesus não é a luz? Ele é a luz. Então ele é o fósforo. Aí se liga 5 sucaroses. Eu tenho lá no em Efésios 4:11 os 5 ministérios. Um ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. O apóstolo é coberto por todos, mas ele também cobre a todos. Amém? Deixa eu pegar com a mão. O apóstolo é coberto por todos, e ele também cobre todos. O dedo que aponta não é o profeta, aquele que mostra o caminho, cobra as leis, indica o futuro. O dedo maior é o do evangelista, porque é a extensão da mensagem. O anular é o dedo do anel, que é do pastor, que toma conta da noiva da igreja. E o midinho é do mestre, que limpa a heresia dos nossos ouvidos. E por ser mestre, não quer ser maior do que ninguém. Ele é maior porque ele é mestre, mas ele se mantém humilde no canto dele. Aí você tem aqui os 5 sucaroses, que se ligam, então, nas 4 propriedades, na minha parte espiritual, na mordomia do meu corpo, na minha inteligência, e isso deságua na sociedade como testemunho. Aí eu tenho a soma dos 5 de cada um, que vai dar 20, que no corpo humano, 20 aminoácidos produz a proteína, que protege o seu corpo e dá saúde ao seu corpo. O crente, quando consegue fazer tudo isso, ele produz a proteína, que é o testemunho no mundo. Eita glória! Amém, irmãos? Aleluia! As 2 categorias do DNA metodista são representadas como base para a vida pessoal, RP, e a vida ministerial, RM. Desta forma, organiza-se em 2 raízes por categoria. Na categoria RM, temos as raízes pneuma e soma. Na categoria RP, temos as raízes psique e societas, onde desenvolve-se o componente de inter-relações com o meio.
A primeira enfoca o desenvolvimento pessoal e a segunda o meio social. É interessante notar que, no caso do DNA humano, a organização semelhante constitui-se em dois filamentos, comumente chamados de hélices, que se organizam em nucleotídeos, sob a base de 4 diferentes propriedades, que são a adenina, a tiamina, a citosina e a guanina. A ordem específica na qual elas se organizam ao longo do açúcar fosfato é chamada de sequência do DNA, a qual particulariza as instruções genéticas requeridas para a criação de organismo específico que possui características únicas. Ou seja, quando do lado espiritual eu tenho essa organização, que também é comportamental, eu estou reproduzindo a célula que eu sou. Ninguém pode reproduzir o que não é. Portanto, se a nossa igreja está dando mau testemunho, estamos reproduzindo o DNA errado. Porque o DNA certo vai continuar o que está sendo feito. As ligações entre as propriedades do DNA humano, as ligações entre as raízes do DNA metodista, para a formação dos pares bases, as duas hélices do DNA precisam ser mantidas unidas, inclusive por ligações frágeis, que ocorrem entre as bases de cada hélice. Como estamos lidando com o comportamento humano, é interessante como as raízes do DNA metodista se interrelacionam para dar estudo final. A soma das 3 primeiras partes desembocam sobre a sociedade. Por exemplo, a minha saúde espiritual, a minha saúde no corpo e a minha saúde mental, elas desaguam na parte social. O DNA metodista constrói, então, nas 3 primeiras fases, o caráter bom e, na última fase, desenvolve o testemunho bom sobre a sociedade, que torna-se uma ponte para a comunicação do Evangelho e o recebimento de novas pessoas no seio da Igreja de Jesus. Portanto, também isso aí vai dar para a gente a ideia da qualidade de autoridade, quando o Senhor fala que o que 2 ou 3 de vós pedirem será feito por uma 4ª pessoa, meu Pai que está no céu. Ou seja, a ideia aí, tem 3, tem 4, tem 4, tem 5. É igual na música. Quando as notas ficam harmônicas, a harmônica é uma nota que não existe, porque tem 3 notas afinadas, as 3 produzem uma 4ª que o ouvido humano percebe, mas não está lá, é por causa da perfeição. Então, quando 3 coisas aí se corroboram, vem a 4ª coisa que deságua o testemunho na comunidade. Olha que interessante isso tudo, gente. Misericórdia. Que negócio interessante isso. Deixa eu correr demais aqui. Ok. As ligações entre as propriedades do DNA humano. Não, isso aqui já leu. Isso aqui está repetido. Deixa eu continuar aqui. O sistema de subdivisão do DNA humano e o sistema de grupos pequenos da sociedade do DNA metodista. É o número total de pares bases que define o tamanho do genoma, o qual é duplicado para seres humanos e outros organismos complexos. Este fenômeno acontece quando cada célula se divide em 2 outras células. Essa duplicação ocorre no núcleo. No contexto do DNA metodista, o que alimentava a sociedade de células, pequenos grupos, era a combinação dos pares bases, que é a responsabilidade pessoal e a ministerial, o que pode ser exemplificado e chamado igualmente de núcleo. A duplicação das sociedades metodistas do século XVIII evidenciava o crescimento do movimento em si, que, por possuir o DNA bíblico, equilibrado e cheio do Espírito Santo, reproduzia uma sociedade mais justa, humana, fiel e educada, além da certeza da salvação em Cristo Jesus, com a ênfase na santidade em Deus. Haja vista que o mundo foi abençoado com as contribuições culturais dos metodistas primitivos. Durante a divisão da célula, a molécula do DNA se divide e as ligações frágeis entre os pares bases se quebram, permitindo que as hélices se separem. Cada hélice participa diretamente da síntese de uma hélice suplementar, com novos nucleotídeos se ligando com as suas bases complementares em cada hélice separado. Regras específicas para a associação de pares bases podem ser compreendidas da seguinte forma: a adenina se combina com a timina, a citosina
se combina com a guanina. Cada célula adivinha do processo de divisão da célula que lhe deu origem. Recebe um pedaço antigo e um pedaço novo da hélice que contém. Meu Deus do céu, coisa linda isso. Tal procedimento garante que a nova célula possuirá em uma das hélices a cópia exata do DNA da célula que lhe deu origem. Isso minimiza a incidência de erros e mutações que poderiam acabar afetando a concepção ou o funcionamento do organismo resultante. Note que a proliferação das células gera sustentabilidade no organismo vivo, o que acontece exatamente com a perspectiva na saúde que os pequenos grupos trazem ao corpo de Cristo, a igreja. Nós temos cerca de 300 trilhões de cópias de hélices duplas no DNA em nosso corpo. Como podemos observar, as partes frágeis são oriundas da duplicação efetuada pelo processo DNA. E essa reprodução é exata. Este evento aplica-se aos pequenos grupos. O testemunho, o tipo de crente que o sistema está reproduzindo, meu Deus. O que é que a gente está reproduzindo? O que a mensagem do púlpito está reproduzindo? O que estamos reproduzindo? Se a fonte for boa, o restante também será. A molécula do DNA possui uma espessura tão fina que só é possível vê-la com o auxílio de poderosos microscópios. Para se obter uma noção do tamanho exato do tamanho de uma molécula de DNA, ela é comparada a uma célula típica, porém ampliada 1000 vezes. Seu potencial de extensão e multiplicação é tão vasto que não conseguimos ter a mínima ideia. Isso pode ser observado pelos crescimentos da igreja e pela expansão do reino de Deus comparado ao processo do DNA. Nessa escala, o comprimento total do conjunto do DNA no núcleo da célula seria de 3 quilômetros. O genoma humano compreende as informações contidas em um conjunto de cromossomos humanos e contém cerca de 3 milhões de pares base de DNA, em 46 cromossomos, 22 autossomos e 2 cromossomos sexuais. O comprimento total do DNA presente em um homem adulto é calculado pela multiplicação de comprimento de um... Aí vem os números aí que eu vou pular, porque é muita coisa para a gente ver isso agora. O resumo lá embaixo. Isso é o que é equivalente a cerca de 70 viagens a partir da Terra para o Sol e volta. Aí eu tenho mais essa fração aí. Eu vou explicar espiritualmente isso aí agora. Espera um pouquinho só. Então, são viagens em torno do Sol. Em média, o único cromossomo humano consiste em duas moléculas de DNA que têm comprimento de quase 5 centímetros. Todas as nossas vivências estão gravadas em seus DNAs. Cada um deles. Com esta abrangência, vemos mais uma vez que 2 moléculas de DNA têm um comprimento de quase 5 centímetros e que nos reporta as 2 categorias do DNA metodista, que subdivididas em 4 raízes: pneuma, devoção, intimidade com Deus; soma, mordomia do corpo; psique, o preparo educacional e bem-estar da alma; e societas, o impacto dos princípios da palavra de Deus na sociedade. Deixa eu explicar isso aqui agora. Tem 2 coisas aqui interessantes. A medida do nosso DNA, naquela leitura física que tem aqui, que eu não li para vocês, para resumir, ela vai, é como se fosse ao Sol e voltar 70 vezes. Veja que eu tenho aí 2 cromossomos, eu tenho 2 bases pares, né? E eu tenho 5 raízes. Eu tenho 7. Quando Jesus disse a pergunta, o que faremos para perdoar? Quantas vezes? E que ele respondeu? 70 vezes 7. Ele está dizendo o seguinte: a nossa forma de perdoar tem que ser do tamanho do nosso DNA. Ei, o perdão tem que ser completo. 70 vezes 7 é o número de voltas que o DNA vai da Terra até o Sol. Comparando o Sol como Deus, Deus não é Sol, porque senão seria panteísmo, mas em comparação, indo a Deus e voltando 70 vezes 7, o perdão tem que ser do tamanho do DNA, para que seja o perdão completo. Outra coisa,
No DNA estão escritas todas as nossas vivências. É uma fita, gente, de cinema, que está tudo gravado. Tudo que você fez está gravado ali. E naquele dia do juízo final, essa fita vai ser colocada. E todo mundo vai assistir. Porque está tudo gravado lá. Para que ninguém diga que Deus mentiu. Para que ninguém diga que foi inventado. Só que tem um porém. Os crentes que aceitaram Jesus como Salvador vai colocar a fita dele lá. E o diabo vai estar pronto para acusar. O diabo sabe até onde é a pausa, o play, onde ele fez o problema. Só que ele aceitou a Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo os purifica de todo pecado. Então, lembra da fita cassete, de videocassete? Se você tinha um filme gravado e alguém gravava por cima aquele cisco da televisão, aquele cisco todo, muitas vezes você começava a assistir um filme, parava, começava aquele cisco, por quê? Porque alguém gravou. O diabo vai começar a assistir sua fita e vai dizer, no ponto tal vai pecar, e no ponto tal ele vai fazer. Só que ali, quando chegar, já está apagado, porque o sangue de Cristo, aleluia, apagou aquele pecado, deletou aquele pecado no nosso DNA. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí entra uma gravação de santidade, uma gravação de alegria, de salvação, de graça de Deus. Amém, igreja? Vamos lá, então. Deixa eu recapitular direitinho, para não dar o nó na nossa cabeça. O DNA humano, que você é humano, acho que não tem nenhum androide aqui, né? Todo mundo é humano. O DNA humano, ele é constituído de 5 fosfatos, ligado a 5 sucaroses, ligado a 2 bases pares, que tem 4 propriedades. E essas propriedades se combinam entre si, que são juntas através de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Isso se reproduz, fazendo com que nasçam nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Aí você fala, aquele netinho parece com o vô, aquela netinha tem a voz da avó, aquele bisnetinho tem o cabelo do vô, porque é isso mesmo, reproduz o que é. Os metodistas primitivos, os wesleyanos, eles tinham em seu caráter de buscar a Deus 2 bases pares, que são as 2 responsabilidades. Eles tinham a responsabilidade pessoal e tinha a ministerial. Dentro das 2 bases pares deles, então havia 4 propriedades, lembrando as 4 propriedades do DNA. É o pneuma, a parte espiritual, o meu cuidado pessoal. Eu não tenho nada a ver com o espírito de Deus na vida da irmã Vivian. Tem que cuidar da vida espiritual dela. Nem dos meus filhos, nem de ninguém. Então, é um cuidado pessoal. Segundo, vinha a mordomia do corpo, que também eu tenho que ter o cuidado com o meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não sou uma sucata. Eu não sou uma garagem suja do Espírito Santo. Eu sou o templo. Eu tenho que me cuidar, a minha saúde. Isso aqui é pessoal. Agora vem a ministerial. Quando eu falo da psique, que é o cuidado da mente, a saúde mental, o equilíbrio, não falar bobeira, não ter iniciativa torpe, ter uma direção de Deus na vida, tratar as pessoas com dignidade, com austeridade, com educação. Isso faz com que você tenha, né, uma mente preparada para lidar. Aí isso aí já é interpessoal. As 2 primeiras é intrapessoal. As 2 segundas são interpessoais. E no final vem a sociedade. O que eles faziam no corpo, no espírito, na mente, desaguava no mundo social deles, que aí seria a produção do testemunho. O que é a produção do testemunho no DNA humano? São os 20 aminoácidos. Cada 20 aminoácidos produz proteína. E eu tenho 5 atitudes na soma, no pneuma. Eu tenho 5 atitudes no corpo. Eu tenho 5 atitudes na mente e 5 na sociedade. Dá 20, produz. Na próxima aula, nós vamos entender quais são esses 5. O que é esses 5 princípios que tem no espírito?
Quais as 5 cuidados que tem no corpo que eles faziam? Eles faziam. Quais os 5 princípios da mente e quais as 5 tarefas da sociedade? Agora, eu só dei a estrutura do DNA. A próxima aula, a gente vai falar agora sobre o que cada ponta dessa faz. Inclusive, aqui em casa, e não só aqui, vários lares aí tem um cartaz wesleyano desse quadrante. A parte espiritual, a parte do corpo, a parte da mente, a parte da sociedade. E aí tem as 5 tarefas, e cada um a gente coloca na geladeira. E as crianças vêm, a gente vê também, analisa alguma coisa. Então, tem 5 coisas, irmã Vívia, que eles faziam na parte espiritual. Tem 5 cuidados, pastor Anderson, que eles tinham na parte do corpo. Tinha 5 princípios que eles tinham na parte da mente. E tinha 5 atitudes ou tarefas que eles faziam na sociedade. Aí você tinha completo o DNA no metodismo. Sendo esse DNA uma estrutura idêntica que depois de 140 anos vai chegar um alemão dizendo: eu inventei, eu criei o DNA. Quando que 140 anos atrás, um grupo de meninos de Oxford usava a mesma estrutura para a parte espiritual, emocional, comportamental e da comunidade. Esse aí é o DNA metodista. Eu tenho 5 fosfatos aqui, 5 fosfatos aqui, do lado da mãe e do pai. Eu tenho 5 sucaroses aqui, 5 sucaroses aqui. Do lado do pai, eu tenho 5 princípios de oração, que eu vou explicar, e tem 5 cuidados do corpo. Do lado da mãe aqui, eu tenho 5 princípios de psique e 5 tarefas da comunidade. Então, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 10, 20. Criou 20 aminoácidos para produzir a proteína. No sistema wesleyano, criou os aminoácidos para produzir o testemunho. Eu tenho 2 bases pares no DNA humano. Eu tenho 2 raízes no DNA wesleyano, que é a pessoal e é a ministerial. Eu tenho 5 propriedades que unem as duas do pai e da mãe, que une a timina, a adenina, a citosina e a guanina. Aí eu tenho no metodismo o espírito, o corpo, a alma e a sociedade. Eu tenho, e aí vai. A estrutura é a mesma. E eles encontraram isso há 140 anos antes daqueles 3 bioquímicos começarem a falar a respeito. E, finalmente, a medida do DNA, que dá para ir o Sol 7 vezes e voltar. Comparando a Terra como a Terra, o homem, e comparando o Sol como Deus, que não é Deus, mas só comparação, é indo ao homem. Jesus dizendo que o DNA, ele fala... sabe que ninguém prestou atenção nisso, né? Por que ele falou isso? 70 vezes 7. De onde ele tirou essa soma na cabeça, essa multiplicação? Ele estava se referindo ao DNA humano, que o perdão tem que ser completo, até o último centímetro do DNA. O perdão de Deus também é completo. Ele apaga todo o nosso pecado, toda a nossa vida sem Deus no passado. Amém, igreja? Vamos lá. Eu não sei se alguém quer tocar no assunto, falar alguma coisa, mas é interessantíssimo. Nós temos a segunda parte ainda, vamos entrar mais um pouquinho, mas eu queria ouvir de vocês alguma coisa que vocês entenderam ou não entenderam. Pode falar. Eu gostei, pastor, que a gente... eu já estou pensando já numa outra visão. Né? A gente já pode trabalhar até com isso na igreja. Quando a gente é sem Jesus, a gente tem um código descontrolado. Daí a gente aceita Jesus. Daí Jesus ajusta o nosso genoma. Aí. Muito bem. Arrebentando. Parabéns. O Espírito Santo vai naquela caixinha e faz os track, né? Isso. Glória a Deus. Agora, o bonito aí, é interessante como eles dividiram isso, né? Eles encararam a vida com a parte pessoal, né? Né? Intrapessoal, e isso refletindo a parte da sociedade, fora.
E aqui eu tenho, na parte espiritual, depois eu vou explicar na próxima aula, eu chamo de 5 atitudes na parte espiritual para com Deus. E no corpo tem 5 cuidados. Gente, eles vão falar umas coisas aí, há 300 anos, que os doutores hoje colocam um jaleco branco e fica na televisão. Faz muito bem ao corpo, mas 300 anos eles falavam sobre isso. Depois eles vão ter 5 princípios de mente, coisa fantástica, para atender a comunidade. E depois 5 tarefas que eles desenvolvem em relação à comunidade para evangelizar, para pregar, para educar e para ensinar. É uma concepção assim maravilhosa. Depois eu vou conseguir para vocês uma armação do DNA para ter mais uma ideia. Mas legal. É bem pontual. Inclusive não tem assim, tipo, não tem nada mais. É tudo dentro. Inclusive depois de 140 anos os caras vêm montando a mesma estrutura que eles já usavam. Só que não era química. Então, né, os caras colocaram química em cima. Mas é aquilo mesmo que está lá. Glória a Deus. Legal. Mais alguém quer arriscar e dar um comentário? Deixa para a próxima. Então, para você ter ideia, que esse movimento não é qualquer coisa, não. Mas, os caras naquela época se posicionaram dessa forma. Eles tinham um mapa. Eles tinham um mapa da vida. Espiritual, corporal, mental, social. Coisa linda isso, gente. Não era lavonter, não era assim, de qualquer forma, não. Os caras se pontuavam. Eles cumpriam as tarefas. Na minha geladeira tem, para cumprir a tarefa. Meus filhos olham, e aqui eu não fiz isso aqui ainda, isso aqui eu não fiz, isso aqui tem que fazer isso aqui e tal. É interessante. Eu vou conseguir para você essa tabelinha. Vocês imprimem aí e colocam na geladeira. É legal. Amém, então, pessoal? Já estamos com 44 minutos de aula. Então vamos dar uma pausa aí, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Achou interessante ou não? Ou vai estar mais um pouquinho, né? Né, Marcos? O Marcos está bom, graças a Deus. O Marcos está bem hoje, graças a Deus. Ok. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Voltamos em 10 minutinhos. Vamos lá tomar um chá. Glória a Deus.